E esse aumento de preços nos combustíveis gera indignação por parte dos consumidores. Você viu um pouco disso na reportagem. Essa, segundo os empresários, é uma necessidade, pois eles acabam repassando os custos para o contribuinte. Isso se dá em razão de uma mudança na política de gestão da Petrobras. Para a gente entender tudo isso de uma forma mais simples, nós convidamos o economista, professor aqui na UPF, doutor em economia, Julcemar Zilli. Seja muito bem-vindo, sempre nosso parceiro para estes assuntos. Infelizmente, esse é um assunto nada bom, que é o aumento do combustível. Então, professora, a gente quer começar entendendo que fatores levaram a esta mudança e aos preços estarem subindo dessa forma. Bom, na verdade, são 3 fatores importantes que ocorreram nos últimos meses que acabaram influenciando o aumento do preço dos combustíveis. O primeiro foi o aumento em nível federal do PIS e COFINS, e isso fez com que o preço aumentasse. Com o aumento do preço, o Estado aumentou a alíquota a base de cálculo para o ICMS, que é um imposto estadual. Então, também tivemos mais um aumento. E o terceiro evento foi o furacão Harvey, que fez com que a produção e a extração de petróleo na região do Golfo do México diminuísse muito, e isso alterou a produção, sendo que a demanda continuou basicamente a mesma. Então, isso tem gerado esses aumentos contínuos no preço do combustível, associado a essa nova política internacional, que quando o preço do petróleo aumenta, os preços dos combustíveis tendem a aumentar. E o contrário também seria verdade, né? Se o preço do petróleo diminuir, automaticamente o preço do combustível também deveria diminuir. E isso a gente vai ver nos próximos períodos. Na sua visão, como um especialista dessa área, essa política da Petrobras é correta? Sim, porque a partir do momento que você deixa a oferta e demanda definir o preço do produto, você consegue ter um controle muito maior no nível geral de preços da economia. O que não acontecia quando nós tínhamos os preços dos combustíveis, assim como o preço da energia elétrica, administrados pelo governo. E isso nós temos alguns exemplos, né? Porque o governo segurou, por exemplo, o aumento da energia elétrica durante vários meses e anos, e quando liberou o aumento, que não conseguiu mais segurar essa pressão do mercado pelo aumento do preço da energia elétrica, no exemplo, fez com que o preço da energia aumentasse de uma vez só 40%. E esse efeito, de uma vez só, na inflação, ele é muito maior do que vários efeitos de impacto menor. Agora, se o preço do petróleo baixar e a gente não sentir isso lá na hora de abastecer o carro, quem que deixou de repassar esse desconto, essa diminuição ao consumidor? Na verdade, a gente tem a possibilidade inicial de ter sido a própria Petrobras, de não ter repassado essa redução. Ou a alternativa a isso seria a distribuidora ou o proprietário do posto de combustível que não repassa essa redução. Nós não tivemos ainda exemplos dessa redução, né? Por isso que nos próximos dias nós vamos ver se realmente a política de quando o petróleo aumenta, o combustível aumenta, o petróleo cai, o combustível cai, vai aparecer. Os efeitos a médio e longo prazo podem ser previstos já? Então, o maior efeito que nós vamos ver deve estar relacionado com o aumento dos preços em geral, ou seja, inflação. Como nós estamos hoje com uma inflação relativamente baixa, aí próximo ao patamar inferior da meta é 4,5%, podendo variar 2 pontos percentuais para cima e 2 para baixo. Então, nós estamos aí com uma inflação próxima a 3%, está lá embaixo, próximo ao limite inferior. Então, como a inflação está num patamar baixo, estão aumentando, esse aumento do preço deve gerar efeitos nos produtos de uma forma geral, né? Mas deve ser, num primeiro momento, efeitos bem menores do que aqueles efeitos abruptos que nós temos quando aumenta 40%, 50% o preço de um produto que tem seu preço administrado pelo governo. Professor, só para fechar aqui a entrevista, pensando aí no orçamento familiar, haverá que fazer aí uma mudança na cultura, no comportamento? Cada vez mais.
ou seja, pesquisar. Nós temos hoje a concorrência, principalmente aqui na região de Passo Fundo, novas empresas entrando no mercado, então isso faz com que ocorra uma concorrência, essa concorrência faz com que os proprietários de postos tendam a baixar os seus preços para conseguir competir, e isso nós só vamos, como consumidores, nós só vamos perceber a partir do momento que nós pesquisarmos. Então, buscar empresas, postos de combustível que sejam idôneos e que apresentem os menores preços, porque cada vez mais nós vamos precisar fazer essa pesquisa. A alternativa a isso, ou seja, deixar de consumir a gasolina, seria utilizar o etanol. Entretanto, o etanol ainda não é viável para nós, porque precisa aquela relação de 70%, né? O preço do etanol tem que ser, no máximo, 70% do valor da gasolina para ser viável você abastecer com etanol. E, atualmente, não é isso que a gente percebe no estado do Rio Grande do Sul e em outros estados também. Então, pode entrar bicicleta aí, né? Quando isso acontecer, nós podemos alternar para o etanol ou começar a utilizar veículos alternativos, a bicicleta, utilizar mais o serviço público de transporte. E isso tudo faria com que o esquema da carona, né, de você, ao invés de uma pessoa num carro e várias pessoas dentro desse carro, isso tudo faria com que o consumo de combustível diminuiria e automaticamente o efeito desses aumentos nos preços, no cotidiano, no orçamento familiar, diminuiria. Menor. Professor, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana. Prazer, obrigada. Boa semana a todos.